Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre o MFA, né? O que que ele é e por que que ele é importante para nós. Vamos passar por alguns tópicos aqui, né? Ter uma breve introdução ali e depois falar o que que é o MFA, por que que nós devemos usar ele, como que ele funciona e uma conclusão desse assunto. Bom, então, mais do que nunca, né, a segurança das informações que estão associadas às pessoas, às empresas, aos governos, e tudo na vida tem sido crucial. O volume de dados que o mundo produz e o valor de boa parte que essa informação tem, ela requer preocupações crescentes quanto à integridade, ao sigilo, à privacidade, à inviolabilidade de tais dados, né? E mesmo assim a gente sabe que apesar disso tudo, quase diariamente temos conhecimento de problemas relacionados à segurança dos dados, né? Empresa de todos os portes, aí não importa o tamanho dela. E também não importa o segmento dessa empresa e também não importa qual o local do mundo. Sempre vemos assim esses problemas, né? Então, assim, as tecnologias, protocolos, métodos, sistemas e tudo pode ser feito para tornar a segurança da informação maior, ele tem sido adotado, né? Entre tudo que a gente vê aí, o MFA já é um padrão em muitas áreas, né? Então, de fato, o que que é o MFA, né? Bom, o MFA, ele definido ali da forma mais simples, ele é uma autenticação de multifator, né? Traduzindo aí para português, que é o que usa um ou mais fatores para verificar a autenticidade de algo. No termo mais prático aí, o que eu posso falar para vocês é que usa um ou dois métodos para atestar ali uma identidade. Vamos usar um exemplo prático aqui. Todo mundo tem, né, uma rede social, por exemplo. Então, quando você acessa alguma das redes sociais ou uma conta de e-mail, tal, e o dispositivo que você usa, que não tem o seu login gravado, que você está usando que não tem o seu login gravado, você tem que informar o usuário e senha. A isso ele corresponde a um método de autenticação, né? Mas, no entanto, a maior parte das redes sociais, dos serviços de e-mail, entre outros serviços diferentes, mesmo no mundo físico, por exemplo, um caixa eletrônico, ele já utiliza mais que o e-mail para certificar que você está utilizando esse serviço e autoriza a utilizar. Por exemplo, nas configurações de segurança do Instagram, você consegue adicionar uma camada a mais de segurança ali. Então, se você logou num computador diferente, por exemplo, você vai pegar, fazer o seu login e senha, e você passando por essa etapa, ele vai solicitar para você ali um token, né? Ou seja, por SMS, ou seja, por e-mail, aí depende da forma que você habilita. Às vezes você já coloca até no aplicativo de autenticação, né? Um Google Authenticator, um do Mobile, alguma coisa assim. E aí você confirma que, que é você mesmo, né? Porque você está acessando com seu usuário e senha e além disso você ainda tem mais uma camada ali provando que aquele código chegou para você e que você autenticou aquele código. Por que a gente deve usar o MFA, né? Bom, já falei lá, apesar de ter sido bem breve, acho que já deu para perceber a segurança, né? Parece até ser desnecessário responder, uma vez que é evidente que a segurança aqui é o cerne da questão, né? Mas vamos a alguns pontos aqui, né? O MFA ele traz uma segurança aprimorada, né? Porque ele é um item muito necessário hoje. Os menos atentos, vamos dizer assim, pode acreditar que usuário e senha, né, sendo forte ou não, basta para o termo de segurança.
e que é desnecessário esse item, mas não é. Nomes de usuário e senha tradicionais podem ser roubados independentemente da sua complexidade. Mesmo que você altere com frequência, a privacidade e violabilidade do que você imagina ter, né, com sistemas complexos que temos de quebra de senha, foi por água abaixo, né? Até usuários que são mais precavidos, empresas que são muito seguras, com sistemas sólidos, eles estão sujeitos a vários tipos de ataque, né? Então, até coloquei aqui que pode ser um ataque de força bruta, pode ser o phishing, né? Então, quando você coloca ali o MFA, você traz uma camada adicional de segurança. Então, mesmo que o usuário mesmo que um cracker ele te envie um phishing, por exemplo, se ele não se tem um MFA ele não consegue passar, e aí você consegue proteger os seus dados, falando assim, né? Então, quando a gente implementa o MFA em um sistema, um site, você tem a possibilidade de contar com várias camadas de segurança, né? Que aí é um nível de dificuldade de acordo com os requisitos de segurança que os dados necessitam. Então, quanto mais sensível os dados, mais camadas de segurança a gente tem que estar aplicando ali para melhorar o nosso sistema. Bom, vou mostrar para vocês aqui como que funciona o MFA, né? Então, o MFA ele varia de acordo com a necessidade e tecnologia disponível, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo complexo de, de implantação do MFA, né, que ele é a autenticação adaptativa, por qual são incluídos fatores diferentes dependendo da situação. Então ele incrementa a segurança e as exigências conforme o risco de violação. Ou seja, né, explicando melhor, o sistema ele requer as credenciais para conceder o acesso e ele tem as condições de verificar se o acesso é potencialmente arriscado, escolhendo os métodos de acordo com o local em que o usuário ou grupo de usuário realiza o acesso. Então, ao ser implantado, um modelo de autenticação adaptativa ele é definido o perfil para os usuários, contendo particularidades de cada um, como os dispositivos que eles têm acesso, que já são previamente registrados, e os locais que ele realiza esse acesso. Então, ele tem uma inteligência por trás ali que ele vai pegando, além da liberação já do foi feito anteriormente, os dias, os horários, a frequência, entre outras coisas que ele vai registrando lá. Então, quando o usuário ele efetua o acesso, é verificado seu endereço de IP, o dispositivo utilizado, os horários e os demais dados, né, que são confrontados com o perfil, determinando assim a pontuação associada ao risco do acesso, e a partir daí o usuário ele pode ser submetido a fatores de autenticação adicionais, sendo variáveis ou não. Aí tem um outro tipo de exemplo aqui, que é o pré-estabelecido ou fixo, né? Que esse é o mais comum aí, vamos se dizer, né? E trazendo pro nosso cenário aqui, eu vou trazer o Outlook, né? Ele não entra no fixo e pré-estabelecido, mas ele é um intermediário do pré-estabelecido e adaptativo. Por quê? Quando você faz o login no Outlook e essa autenticação do serviço é capaz de identificar dispositivos cadastrados previamente no seu perfil. Então, se o acesso ele é feito por um dispositivo não cadastrado, um segundo método de autenticação ele é requerido. Como, por exemplo, ele envia um código para um SMS ou para um e-mail, né, de recuperação ali cadastrado. Aqui, até embaixo aqui eu coloquei um exemplo, não é do Outlook, mas ele é do Gmail. Então ele manda um pop-up para um dispositivo já cadastrado e você confirma ou não, tendo outras formas ali de aceitar o MFA também.
Mas também o MFA ele tem uma vantagem que ele tem métodos de recuperação. Então, caso você perca o método de recuperação, você pode colocar outros métodos, né? Igual eu já falei do Outlook, que tem o e-mail de recuperação, tem o SMS, mas tem outras coisas também. Mas aí depende de como foi feita a implantação, de qual tecnologia foi adotada, que aí pode ter resposta a perguntas secretas que você cadastra previamente no sistema, verificações diversas de parte de biometria, sendo a biometria, a leitura de íris, retina, reconhecimento facial. Ele tem código de verificação que quando você cadastra, né, o MFA ele dá uma sequência de códigos para você e fala que é de emergência. Tem a parte de token por hardware ou por software que você pode salvar para recuperar. Tem aplicativos que geram códigos para você para recuperar. Até uma chamada de voz ele pode utilizar para você recuperar o MFA caso você perca ali o acesso porque não tem mais o MFA. Entre várias outras coisas que você pode fazer também para esse sistema, né? Então, só concluindo aqui, né, como vimos, o MFA ele é uma autenticação multifator, que sendo assim ele é um método que institui duas ou mais etapas de autenticação com o objetivo de implementar mais camadas de segurança para acessarmos os nossos dados. Esses dados podem ser outras senhas, podem ser e-mails, podem ser um drive com arquivos lá que são considerados sensíveis ou críticos, né? Então, sempre que tiver disponível o MFA, é interessante a gente habilitar esse recurso. É isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.